Compartilhando a Palavra com Adriano Ventura. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olá, gente, tudo bem? No ar pela sua Rádio América, o programa Compartilhando a Palavra desta quinta-feira, hoje dia 25 de junho. Que a paz, que o amor, que a alegria de Deus esteja reinando no seu coração. Eu sou Adriano Ventura, que felicidade partilhar contigo o Evangelho de hoje. E eu desejo que a paz, que a alegria, que a bondade, que a felicidade, que a vitória de Cristo se realizem plenamente na sua vida. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, quem construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sabe, gente, viver o Evangelho não é uma camiseta, não é um símbolo que eu ostente para dizer que eu sou cristão. Viver o Evangelho não é ficar colocando música gospel para que as pessoas entrem no seu comércio, entrem no seu carro, ou cheguem na sua casa e pensem assim: nossa, ele e ela escutam músicas de Jesus. Viver o Evangelho não é reunir com a turma da igreja e se mostrar para todo mundo: olha, eu tenho a marca da vitória, eu tenho Jesus no coração. Sabe de uma coisa? Pode ser que alguém que nem pise na igreja, que não entenda nada da fé, tenha mais Deus no coração do que muitos de nós, e aqui eu me coloco também no grupo de risco, que dizemos de Deus, que falamos bonito, que pregamos belamente, que cantamos lindamente os hinos da igreja, mas no fundo, somos pobres em espírito, pobres na fé, pobres na felicidade, pobres na partilha, pobres na humildade. Eu tenho muito medo daqueles servos de Deus que ficam ricos, que são tratados como nobres porque estão pregando a palavra de Deus, quando São Paulo tinha que trabalhar para ter o seu próprio sustento, quando São Paulo correu risco de vida para juntar as ofertas e levar ao povo pobre de Jerusalém, e não ficou nada com ele. Temos que voltar ao Cristo Jesus, que se humilhou e lavou os pés dos discípulos para dizer: vocês me chamam de mestre, eu sou. Se eu que sou mestre lavei os vossos pés, vós deveis fazer o mesmo. Então, nesta quinta-feira, a exemplo de João Batista, celebramos ontem, vamos aprender a viver a humildade? Vamos aprender a proclamar e profetizar o amor de Deus, mas com atitudes. É isso que fica. Oremos? Querido Senhor, ensina-nos a sermos íntegros, verdadeiros, autênticos, a viver de verdade a fé e proclamar cada dia mais a sua vitória. Mas que a gente não destaque, que a gente até desapareça, mas que o teu nome, Senhor, este sim,
prevaleça. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais. Deus te abençoe. Que bom que você está nos ouvindo. Compartilhe este programa também. E não se esqueça, amanhã tem Compartilhando a Palavra. Estou contando com a sua audiência. Até lá. Compartilhe a palavra você também. Faça parte dessa corrente do bem.